O palestrante será o Sidney Nagashima. Sidney é zootecnista formado pela Universidade de São Paulo, USP, possui MBA em Gestão Empresarial pela INPG, Campinas. O Sidney trabalhou como coordenador de operações da fazenda Sharping Brothers, na Nova Zelândia. Iniciou na Delaval em 2010 com o objetivo de desenvolver o mercado de implementação na solução de VMS, na Delaval do Brasil. Corresponsável pelo desenvolvimento do projeto da AMR Genética, que é a fazenda do Armando Habers, primeira fazenda comercial com sistema de ordenha robotizada da América Latina e outras propriedades. Atualmente, é gerente de produtos de portfólio do VMS na Delaval, responsável pelas ações de marketing e pós-mercado relacionadas ao VMS. Participará com o Sidney, com muita satisfação, o Armando Habers, agricultor, suinocultor e produtor de leite de Castro, no Paraná, que já foi comentado algumas vezes ao longo do dia hoje, pela excelência da sua genética e produção. Iniciou na atividade em 2007, com 7 animais, Armando? E hoje, com o sistema de VMS, são 130 animais em lactação, 4.500 litros de leite dia, com a primeira sala de ordenha robotizada instalada na América Latina. Sejam bem-vindos os dois para a apresentação. Obrigado, Marcelo. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios, né, de você utilizar um sistema robotizado, como que ele pode ajudar o produtor de leite quando a gente fala em longevidade de vacas. Tá? Então, eu separei minha apresentação aqui em duas etapas, tá? Duas principais, onde eu vou fazer um resumo do que é um sistema de ordenha robotizado. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre esses benefícios, né? O que o sistema robotizado pode proporcionar em busca dessa longevidade das vacas. E a terceira parte da apresentação, o Armando vai comentar um pouco da experiência dele ao longo desses mais de 2 anos e meio que ele está trabalhando com o VMS e na propriedade dele. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, como que funciona o sistema de ordenha robotizado? Alguém aqui já tem informação? Todo mundo já... Eu acho que não é todo mundo que conhece, então, só para a gente ilustrar aqui, para que todo mundo esteja na mesma base de conhecimento, o robô está exposto ali fora, vocês puderam acompanhar algumas simulações das ordenhas, tá? E quando a gente fala num sistema de ordenha robotizado, a gente não fala simplesmente da ordenha em si. Tá? A gente fala de todo um trabalho, que é todo um sistema onde a vaca procura a ordenha voluntariamente. Então esse é o principal objetivo. O sistema ele funciona como um todo. Então para isso a gente tem o VMS, que é o sistema robotizado, ele vai integrado ao freestyle, compost barn, ou mesmo sendo utilizado num sistema a pasto, tá? Onde, dependendo do posicionamento onde ele fica dentro dessa estrutura, existem estratégias que você possa fazer com que a vaca se dirija voluntariamente para a ordenha sem que tenha o auxílio de a necessidade de uma pessoa ficar tocando esse animal. Tá? Então, quando falamos assim de sistemas robotizados, um ponto muito importante para a gente pensar é fluxo voluntário dos animais. Tá? Onde os principais motivadores estão aqui. Estratégia de alimentação de acordo com o modelo de fluxo animal que você escolher. E esse modelo, a Delaval, junto com a nossa equipe comercial, a nossa equipe de projetos, a gente auxilia o produtor a definir qual que é o modelo de fluxo animal ideal para o sistema que ele quer trabalhar. Tá? Foi o trabalho que a gente fez junto com o Armando Habers, junto com as visitas técnicas que nós fizemos tanto na Holanda como na Suécia, e aí a gente tem esse projeto que está aí com muito sucesso. Tá? E além do sistema robotizado e você ter essa questão de fluxo dos animais, dos motivadores, é importante você pensar também nas áreas adjacentes para manejo, que facilitem o dia a dia. Tá? A gente viu a apresentação do professor Marcos Veiga falando de área para tratamento, como tratar um animal. Então tudo isso daí é importante na hora quando a gente pensa em sistemas de ordenha voluntário. Como que a gente vai trabalhar para fazer com que o dia a dia fique mais fácil dentro da propriedade. Tá? Áreas de circulação limpas, camas bem manejadas, esse é um ponto também muito importante quando a gente pensa nessa questão de mastite. Entendeu? Então, é um sistema robotizado, a vaca vai estar circulando pelo sistema, então é importante que ela circule em locais devidamente higienizados. Tá? E um ambiente que proporcione bem-estar aos animais. Então,
ordenha robotizada, o local onde a vaca vai ficar, qual que é o motivador, tá? Áreas de circulações bem higienizadas e bem-estar animal, tá bom? Aqui eu tenho uma ilustração de um exemplo do que seria um freestyle, tá? No caso aqui eu peguei um freestyle, com um sistema robotizado. Tá? Então aqui eu tenho 2 robôs, um robô aqui, uma área comum onde a pessoa que vai operar o sistema possa acessar os 2 robôs ao mesmo tempo. Eu tenho uma área onde eu tenho aqui as camas onde as vacas vão deitar, corredores de circulação, tá? Aqui a pista de alimentação onde o vagão passa e libera o trato para as vacas nessa área. Nesse caso em específico aqui eu tenho 2 grupos de vacas. Tá? E aqui a gente está falando especificamente de um sistema onde a vaca tem um sistema de fluxo livre. A vaca tem livre acesso a cada uma das áreas do freestyle, da estrutura. Tá? Então ela está deitada, ela pode acessar o coxo, acessar o bebedouro de água, acessar o cow brush, acessar o VMS. A partir do momento que a vaca faz a ordenha, nesse caso aqui eu tenho uma área aqui, essa área número 3, que é uma área de separação, onde você pode fazer um tratamento, você pode separar automaticamente essa vaca para o produtor dar uma olhada, para ver se tem alguma coisa errada com essa vaca. Tá? Então é uma área especial, onde você pode fazer esse manejo especial com essa vaca. Tá? Eu separei um vídeo aqui que explica um pouco melhor esses 3 modelos de fluxo animal, que são os principais modelos utilizados hoje mundialmente. Tá? E qual que é a diferença entre cada um deles, tá bom? When setting up your barn for voluntary milking, there are a range of cow traffic options to choose from, each with its own advantages. The primary factor that determines when a cow is milked is the milking permission settings. The frequency that a cow can be milked is up to you and can be set individually for each cow depending on her stage of lactation or level of production. With free cow traffic, cows have free access to the robot, and it's the milking permission settings that determine whether she passes through the robot or is held to be milked. If she has milking permission, the gates will close and she will be milked. After milking, she's released to the feeding and resting areas. Because she has just been milked, she no longer has milking permission. So if she were to return too soon, the gates would not close and she would just pass straight through. During milking, if the system detects a high cell count or any other reason a cow needs attention, she will be automatically drafted into a separation area and the farmer will be alerted. With the milk first option, smart selection gates determine whether a cow will be allowed into the milking area. Only cows with milking permission are allowed through, meaning the milking robot isn't clogged with cows that are just passing through. Cows without milking permission are instead drafted to the feed and rest area. In the feed first option, cows move from their resting area to the feed area via one-way gates. From there, a smart selection gate will allow them through to the robot if they have milking permission, or send them back to the resting area if not. The advantage of this setup is that the cows can access feed at any time without going through the selection gate. We've looked at 3 barn traffic options: free cow traffic, milk first, and feed first. Have a word with your Dillaval representative about the option that's right for you. When setting ele é um vídeo bem simples, né, mas ele ilustra a diferença entre esses 3 modelos. Isso daí é muito importante. Não quer dizer que o produtor, a opção do produtor, ele pode iniciar um projeto com um sistema igual esse, um sistema livre, mas já planejar o sistema para que no futuro ele possa agregar esses portões de seleção e atingir poder fazer um upgrade da sua instalação para algumas desses outros 2 modelos. Tá? Então, é liberdade para o produtor escolher qual que é a melhor opção, junto com as informações e o conhecimento que a Dillaval tem no planejamento desses tipos de projetos. Tá? Agora eu vou falar, a gente tem o VMS exposto lá fora, então é importante que todo mundo entenda como que é feito a ordenha no VMS. Tá? Então, a gente promoveu ali algumas simulações para que todo mundo pudesse entender. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas a gente vai manter o VMS aqui na revenda do Vander, para que quem
queira ter mais informações, quem queira ir lá ver, tirar dúvida, possa ir lá na revenda e entender como é que funciona, tirar suas dúvidas para que fique claro. Tá? Então, a ideia aqui do VMS é fazer a ordenha, ele nada mais é do que um equipamento de ordenha, mas com o auxílio de um braço robótico que identifica o teto das vacas e faz o procedimento de ordenha automaticamente. Tá? Quando pensamos em longevidade de vaca, a gente tem que pensar, principalmente nisso daqui, em todos os estágios do animal, de desenvolvimento do animal. O Foco falou bastante, trouxe bastante informação a respeito da criação de uma bezerra, como isso daí pode impactar na longevidade dessa vaca. Então isso aí é importante a gente pensar nesse momento da criação da bezerra. Isso aí é muito importante porque uma bezerra bem cuidada, uma bezerra bem criada, ela vai ter muito mais preparação para a vida que ela vai ter, para a vida produtiva. Tá? Então é importante você dar uma criação adequada para essa bezerra, para que ela possa se tornar uma grande novilha e uma grande vaca, consequentemente. Tá? Uma grande novilha, e aqui eu tenho uma grande vaca que já acabou de parir. Então, quando a gente pensa em longevidade, o VMS ele vai estar diretamente ligado, principalmente nessa fase, nessa quarta fase, que é a fase produtiva do animal, tá? Que o professor Marcos comentou. A partir do momento que ela pariu, é onde o VMS começa a dar um pouco mais de influência na questão de longevidade. Quando a gente pensa essa questão de longevidade, são 3 os principais motivos pelo qual as vacas não permanecem no rebanho. Aí o professor Marcos comentou, claro, para todo mundo, até foi uma coincidência a apresentação dele. São 4 motivos, sendo que 3 são involuntários e 1 é voluntário. Tá? Eu vou falar um pouco de cada um desses motivos. O primeiro é a reprodução, que ele comentou. O segundo é problemas de casco. E o terceiro, saúde de úbere. Tá? Então, esses são os 3 principais motivos pelo qual o produtor descarta as vacas involuntariamente. Tá? O quarto motivo é o descarte voluntário, quando a vaca está com baixa produção. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco aí como que o VMS pode auxiliar o produtor com relação à longevidade, pensando nesse ponto de vista de melhoria na reprodução do rebanho. Quando a gente utiliza um sistema de ordenha robotizado, um dos principais fatores, e isso aí foi um dos pontos que o Foco salientou na apresentação dele, é a detecção de cio, tá? Para que você consiga identificar o momento ideal de você inseminar aquele animal. Tá? Então isso daí é um ponto muito importante. O VMS ele traz integrado a ele muitas ferramentas para que o produtor tenha facilidade de identificar o melhor momento para ele executar determinada ação. Tá? No caso aqui, reprodução, a gente tem um medidor de atividade, onde a vaca vai estar com esse medidor e ela vai estar circulando dentro do sistema, emitindo o sinal, e isso aí tudo vai ser direcionado para o software de gerenciamento. Lá o produtor ele consegue identificar, né, existem alguns relatórios onde ele pode identificar os animais que estão em aberto, e aí o próprio sistema ele já dá alguns indicativos se é o momento ideal de ser ordenhado, se não é um momento ideal de ser ordenhado. Tá? Isso aí é muito importante, porque para você realmente garantir que a vaca, essa inseminação que você está fazendo no animal vai ser uma inseminação eficiente, que você não insemine 4 vezes, 5 vezes, como o Foco comentou na apresentação dele. Tá? Além dessa tabela onde você pode formular esses relatórios, você consegue ver também gráficos. E esses gráficos você pode correlacionar também com informações de produção de leite, por aí vai. Tá? Então é bem legal e é bem visual. Você consegue ver bem a curva, o momento onde ela tem uma alta atividade. Tá? E aqui tem alguns pontos onde onde o próprio software já te induz a uma determinada ação. Tá? Então isso daí é bem legal. Você tem que interpretar essas informações, ele é bem didático e tomar uma ação. Essa solução aqui já é uma solução que a gente tem disponível não só para robô, como também para máquinas convencionais, né? E ela pode ser trabalhada também com algumas outras ferramentas. Tá? E outra ferramenta é essa que nós vamos falar. É o Her Navigator.
Herd Navigator nada mais é do que um laboratório online. Então é como se o produtor tivesse um laboratório dentro da propriedade. Então, quando ele precisa fazer uma determinada análise, ele simplesmente coleta automaticamente uma amostra de leite, coloca aqui dentro desse laboratório e ele já vai te dar as informações no software de gerenciamento. Tá? Mas quais são as informações que esse equipamento vai prover para o produtor? Essas 3 principais informações. Reprodução, então ele vai monitorar o nível de progesterona no leite. Tá? E progesterona é batata. Identificou progesterona, você já consegue fazer a correlação com algumas outras informações no software de gerenciamento e pode inseminar a vaca que não tem erro. Tá? Além de progesterona, no laboratório, no Herd Navigator, você consegue medir lactato desidrogenase, pensando principalmente em saúde do úbere. Tá? Que todas aquelas bactérias, todos aqueles micro-organismos que o professor Marcos comentou aqui, você consegue prevenir antes da vaca atingir esse estágio de realmente ter uma mastite, você consegue prevenir monitorando esse indicador aqui. Tá? E outro ponto também é a eficiência nutricional. Como o Foco falou, muitos dos problemas de reprodução é devido à alimentação. Como a vaca está se alimentando. E monitorando esses 2 precursores aqui, você consegue detectar se a vaca está num estágio de acidose, um estágio de cetose, e você consegue ter mais informações para tomar a decisão dentro da propriedade. Se é o momento ideal de inseminar aquela vaca, se não é o momento ideal de inseminar essa vaca. Então, tudo isso daqui são ferramentas que o produtor tem nas mãos para tomar a decisão dele. Tá? Então, esse laboratório é uma novidade que a gente tem na Delaval, faz 2 anos que a gente já está trabalhando com ela na Europa, e acredito que, se não esse ano, no próximo ano, a gente já está trazendo aqui, disponibilizando para os produtores aqui no Brasil também. Tá? Além dessas ferramentas, aqui eu tenho um gráfico, né? Eu peguei esse gráfico aqui mais relacionado com a reprodução, que é o gráfico de progesterona, onde você consegue identificar uma curva bem clara. Tá? E ele dá algumas informações aqui e indica o momento ideal onde você tem um evento de alta atividade, onde você pode inseminar uma vaca. Então, assim, é bastante informação para o produtor não errar, para que na hora que ele faça essa inseminação seja uma inseminação eficiente e a vaca fique prenhe. Próxima, aqui a gente tem uma outra ferramenta também, que é a câmera de score corporal. Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta que a gente está trazendo também para o Brasil. Tá? A gente vai iniciar exclusivamente hoje com sistemas de ordenha robotizado, nesse primeiro estágio de implantação, e num próximo estágio disponibilizar isso para os produtores também que têm máquinas convencionais de ordenha. Tá? O que essa câmera faz? Ela mensura e ela já te dá o score corporal dessa vaca, entendeu? No próprio software de gerenciamento. Então, a todo momento onde a vaca é ordenhada, essa câmera está monitorando o score corporal e ela te dá essa informação no software de gerenciamento. Então, você pode correlacionar todas essas informações de progesterona, atividade, score corporal, para você tomar uma tomada de decisão eficiente. Tá? Então, eu tenho até um vídeo aqui legal, em primeira mão aqui para o pessoal. Esse vídeo ainda não está disponível ainda em todos os sites da Delaval, esse tipo de coisa, mas eu roubei do pessoal justamente para apresentar aqui para vocês. Tá? Por favor. Acho que pausou.
mycket bra hjälpmedel i det dagliga arbetet som mjölkproducent. Jag ser kontinuerligt hullet på kossorna och kan snabbt konstatera om någon kossa är utanför sitt optimala hull och på ett snabbare sätt justera hennes fodergivare och på så vis hålla henne i rätt kondition och få en bättre ekonomi och slippa dyr överutfodring. Friska och sunda kor som bidrar till gårdens ekonomi. Jag vill ju att maten som kossorna äter ska bli mjölk och inte fett. Para você ver como esse vídeo estava no forno, ele não tem nem legenda em português ainda, né? Mas a principal argumentação em cima dessa solução, o que é? Medição de score corporal de maneira consistente, tá? A câmera ela sempre vai dar a informação, o score corporal ideal. Se tem uma pessoa fazendo esse tipo de trabalho na propriedade, sendo um trabalho manual, dificilmente ele vai conseguir dar o score ideal durante os 365 dias do ano. Então, um grande apelo para esse tipo de solução é consistência na informação, para que o produtor consiga trabalhar todos aqueles benefícios que o Foco comentou hoje de manhã, né? E também fazer um trabalho de dieta para os animais, fazer alguma coisa mais específica para o animal não ganhar muito peso, para que o animal não tenha o score mais baixo e por aí vai. Tá? Então, essa é uma solução que a gente está trazendo aqui para o Brasil também. Então, do ponto de vista reprodutivo, qual que é o benefício do VMS? Informação. Informação para que o produtor tome uma ação de maneira precisa, para que ele não faça mais inseminações do que realmente ele precisa, fazendo com que o negócio fique mais rentável e ele não perca esse período aí ideal de você inseminar uma vaca. Segundo ponto, problemas de casco. Como que o VMS vai ajudar o produtor a reduzir problema de casco? Principalmente por isso daqui, minimizar a exposição dos cascos aos riscos. Então a gente comentou, falei um pouco para vocês, a vaca vai estar lá dentro dessa estrutura de freestyle, dentro de uma estrutura de composto, e ela vai estar circulando voluntariamente e entrando dentro do robô. Tá? Então, o ideal é justamente isso daqui que o professor Jeff Rushing, da Universidade da Colômbia, ele comentou. Menos tempo da vaca de pé sobre o piso de concreto úmido, aguardando pela ordenha. Em um sistema de ordenha convencional, o produtor ele tem a sala de espera da ordenha, onde ele coloca os lotes dele e o lote ele vai sendo ordenhado de pouco em pouco. No caso do VMS, a vaca voluntariamente ela está se direcionando para o robô. Então, dependendo do sistema que você está utilizando, se é um sistema de fluxo livre ou um sistema guiado, a vaca está tomando essa ação. Num sistema livre, se tem uma vaca que está sendo ordenhada, a vaca que foi lá, viu que está sendo ordenhada, ela não vai ficar de pé lá. Ela pode voltar para a cama, pode consumir uma água, pode deitar, então ela não tem essa obrigatoriedade de esperar pela ordenha. Tá? Num caso de sistema onde a gente fala de fluxo guiado, onde a gente tem uma área de espera para esses animais, você consegue gerenciar o número de animais que estão nessa espera, tá? E determinar prioridades de acordo com a permissão de ordenha dela. Então, o ideal é isso daqui, gerenciar o número de vacas e tempo de permanência na área de espera para ordenha, isso aí quando a gente fala de fluxo guiado. No fluxo livre, a vaca está lá, foi ordenhar, tem uma vaca ordenhando, ela pode fazer o que ela quiser, ela necessariamente não fica esperando para fazer ordenha.
Tá? Ponto importante aqui, manter as áreas de circulação das vacas limpas, planejar um layout que maximize a área com limpeza automática. Então, dependendo se você tem um projeto que vai começar do zero, você pode dimensionar essa área onde você tenha maior aproveitamento da limpeza automática e você tenha mais área limpa onde as vacas vão circular. Tá? Ajustar a frequência de limpeza, né, com esses limpadores, esses raspadores automáticos, você pode fazer isso daí e ajustar quantas vezes você quer limpar aquela área por dia. E não esquecer da limpeza do piso do robô. Né, a vaca vai para o momento da ordenha, o ideal é que ela entre para fazer a ordenha num ambiente limpo, para evitar justamente aquilo que o professor Marcos falou. Já ter uma área onde você tem aquelas bactérias e aquelas bactérias vão entrar dentro do teto da vaca, do úbere e por aí vai. Tá? E utilização de piso de borracha, que é um ponto também bem legal, que ajuda também, principalmente com relação a isso daqui, problemas de casco. Beleza? Então aqui eu tenho um layout, tá? E aqui esse é um exemplo aqui da propriedade do Armando, né? E é onde eu tenho aqui os dois robôs, eu tenho um grupo de camas e um grupo de animais que podem ficar aqui deitado. Tem uma área aqui onde eu tenho cabines de alimentação, ou aqueles portões já de pré-seleção dos animais. Eu tenho uma área específica para separação, e aqui eu tenho uma área de espera. Então, os animais que estão aqui na área das camas, elas acessam livremente a pista de alimentação e, na hora de retornar, elas passam por esse portão de identificação. Esse portão ele vai fazer aquilo que o vídeo disse. Se está no momento dela ser ordenhada, traz a vaca aqui para a área de espera. Se não está, ele libera a vaca ou para a área da alimentação dos concentrados, ou ele mantém a vaca aqui na pista, porque está próximo do o momento dela ser ordenhada. O número de animais que você deixa nessa área, você pode configurar isso daí. Tá? Então, se você quiser que aqui tenha 4 animais, 5 animais no máximo, você consegue ir lá e, portão, eu quero que nessa área aqui só tenha 5 animais. Tudo isso daí para quê? Para você minimizar a exposição dos cascos e a vaca também de ficar em pé aqui esperando. Tá? Então, a vaca pode fazer alguma outra atividade sem que ela fique aqui em pé esperando para a ordenha. Outro ponto aqui também legal de salientar é limpeza. Tá? Quem conheceu a propriedade do Armando viu que esse layout ele possibilita muita limpeza automática. Então, nessa área de espera das vacas, você consegue fazer a limpeza com o raspador automático em todo esse corredor aqui de saída das vacas da ordenha e toda a pista de alimentação. Então, a cobertura de limpeza é muito grande nesse tipo de layout que a gente dimensionou junto com o Armando. Isso aí é muito bom justamente para isso, minimizar a exposição dos cascos a esses riscos aí. O terceiro ponto, quando a gente fala de descarte involuntário dos animais, é a saúde do úbere. E para isso, o mais importante é isso aqui. Prevenir é melhor e mais barato que tratar. Não que tratar não seja uma coisa ruim. Em alguns casos você vai tratar, como o professor Marcos comentou. Mas o ideal realmente é você prevenir. E para você prevenir, com o sistema robotizado, eu separei aqui 6 pontos importantes. Tá? Vacas, camas, corredores e áreas de circulação limpas. Tá? Isso aí justamente para evitar aquilo que o professor Marcos comentou, da vaca estar circulando num ambiente cheio de patógenos. Isso aí não é bom. Tá? Então é importante você ter essa condição. E outro ponto aqui é limpeza do robô, piso, copos das teteiras e o braço robótico. Todas essas áreas aqui, principalmente esses 2 pontos que são o que entram em contato com mais próximo do úbere e da vaca, é importante que você tenha essas áreas aí devidamente higienizadas e limpas. Tá? Limpeza do piso do robô, muito importante também. Terceiro ponto, essencial realizar a correta preparação do teto antes da ordenha. Quando você vai ordenhar uma vaca, para você evitar essa questão de contaminação cruzada entre os animais, é importante você fazer uma higienização desse conjunto de ordenha e o conjunto de limpeza após cada vaca. Então, para você garantir que, no momento que a vaca vai entrar para fazer a ordenha, todo o equipamento esteja devidamente higienizado. Tá? Como o professor Marcos falou para nós agora há pouco, uma das maiores maneiras de você contaminar os animais é a mão do ordenhador e o próprio procedimento que ele está executando com o conjunto de ordenha. Então, isso aqui é uma maneira de você minimizar esse risco aí de você contaminar um animal. Tá? Fazendo a ordenha, após a ordenha, você faz um enxágue desses conjuntos aqui, tanto externo como interno, e você tem a opção de fazer isso aí com vapor.
tá? Você vai colocar essas teteiras, vai jogar um vapor, depois você enxágua essas teteiras com água fria, né, para baixar a temperatura. Tudo isso daí para você garantir que você não vai ter contaminação cruzada entre os animais. Tá? Então isso aí é uma outra solução muito legal para evitar problemas de saúde do ubre. Fazer a limpeza correta, né, do sistema de ordenha a cada 8 horas. Como o equipamento fica ligado 24 horas, as vacas estão circulando para fazer a ordenha, qual que é que momento que eu vou limpar o equipamento? Tá? Então o recomendável é você fazer isso aí de 8 a 8 horas. Tá? Então isso daí é muito importante. Não só fazer a limpeza após cada ordenha, mas fazer a limpeza completa do sistema de 8 a 8 horas. E isso daí você faz automaticamente. Configura lá no robô, eu quero limpar às 8 horas da manhã, às 16 horas da tarde e às 24 horas. E ele vai fazer todo o procedimento de limpeza que você configurar, automaticamente. Pós-spray, preciso e eficiente para a total cobertura do teto. Esse ponto aqui é bem importante, né? O professor Marcos comentou. Manejo de ordenha, é importante você salientar a preparação e o pré-dipping dos tetos e depois fazer um pós-spray para você garantir que o momento que a vaca vai sair do equipamento de ordenha, ela esteja com essa proteção aí no teto. Tá? E a desinfecção dos jogos de limpeza a cada ordenha, que eu já comentei com vocês. Tá? Atenção nas camas, então tudo isso daí é importante. Outro ponto, eu separei aqui também, monitorar os indicadores e tomar decisões, tomar ações imediatas. Isso daqui é mais importante, por quê? Quando você vê esse monte de informação que o robô passa para você através do software de gerenciamento do rebanho, o importante é isso, você está monitorando indicadores. Então, as vacas tão sadias, ela tem ali um padrão nessas informações. Conforme esses indicadores eles aumentam, eles abaixam, é importante que o produtor tome uma ação em cima disso. Tá? Por isso que é importante você observar fluxo de leite, volume, tempo de ordenha e extração por quarto. Então esse aqui é um outro benefício muito grande do VMS. Numa máquina convencional, a gente está acostumado, a gente vê que você tem o coletor de ordenha, coloca na vaca, então você está fazendo ordenha dos 4 quartos ao mesmo tempo. No VMS você faz isso daí por quarto. Tá? A gente sabe que o próprio úbere da vaca ele tem uma dinâmica, ele não tem o mesmo volume de leite em todos os quartos. Então, essa ordenha por quarto possibilita justamente isso, você fazer a ordenha daquele quarto da maneira como ele precisa e ordenhar o volume de leite que tem naquele quarto. Tá? E além disso, você tem informações aqui de condutividade, presença de sangue no leite por quarto. Então, aquela informação que a gente tem nas máquinas convencionais de condutividade, presença de sangue, no robô você tem isso daí por quarto. Tá, mas o que isso daí vai me ajudar? O que isso daí vai me ajudar? Pensa assim, se você tem um determinado nível de condutividade para a vaca, essa condutividade pode vir de qualquer um dos 4 quartos. Então, você vai ter que tomar uma ação. Só que no momento que você for tomar uma ação, pode ser que aquele quarto já esteja num estágio mais avançado, de alguma infecção, alguma coisa assim. Com o VMS, você está monitorando isso daí por quarto, você tem uma sensibilidade muito maior para você tomar uma ação. Então, qualquer alteração mínima em um quarto, você age preventivamente naquele quarto. Tá? Você não espera chegar a um nível de um determinado nível de condutividade para você tomar uma ação. Você age preventivamente. Terceiro ponto, intervalo de ordenhas regulares. Tá? Então, quando a gente fala naquela solução onde a gente tem aqueles portões que vão fazer a pré-seleção dos animais, a gente está trabalhando justamente isso. Intervalos de ordenhas regulares. Para quê? Para que a vaca não ordenhe um dia de 8 em 8 horas e no outro dia de 10 em 10 horas. Entendeu? Então, isso daí é importante. Manter o intervalo de ordenha regular, para quê? Para que você realmente tenha uma saúde do úbere bacana aí. Outro ponto aqui é o MDI. O que é esse MDI? É uma informação que já vai no software de gerenciamento. Esse MDI ele faz um balanço entre condutividade, tá? Presença de sangue, volume de leite ordenhado e esse intervalo entre as ordenhas. E aí ele te dá um parâmetro lá que vai ser de 1 a 5. E aí você consegue monitorar isso daqui para fazer para quê? Para você detectar se aquela vaca está com uma possibilidade de contrair uma mastite ou não. Tá? Então é um indicador que vai auxiliar o produtor nesse ponto aí. Então, todas as ordenhas você vai ter um número, você vai ter um índice aí, onde que você pode monitorar. Se aquela vaca ela está sadia, e você sabe que ela está sadia, ela está com índice 2, beleza, monitora essa informação.
Quando essa informação, na próxima ordenha dela, foi para 2,5, opa, aí o próprio software já vai te dar essa informação aqui em amarelo. Ó, atenção para essa vaca aqui, que pode acontecer alguma coisa errada nessa ordenha. Tá? Então isso daí é mais uma ferramenta para você monitorar a saúde do Uber e da vaca. Além dessas informações padrões, que já estão no VMS, a gente ainda tem alguns opcionais, que o produtor ele pode investir ou pode não querer investir. Uma delas é esse contador de célula somática. Então você acopla esse opcional no próprio robô,